Olá, trago hoje na saleta de leitura mais um livro sobre um tema que já abordei aqui há mais ou menos um mês, o envelhecimento. Antes, no entanto, de passar ao livro, gostaria de lembrar que é muito importante para mim que você que está assistindo deixe o seu like, pois é ele que leva o YouTube a entender que vale a pena compartilhar com outras pessoas os meus vídeos. Pois bem, como eu dizia, o tema é novamente o envelhecimento. E se o texto que eu trouxe há mais ou menos um mês foi escrito por um autor contemporâneo, esse que trago hoje foi escrito por alguém que viveu nos anos 100 a.C. Apresento o livro Saber Envelhecer, de Cícero, da LPM Pocket. Cícero é Marco Túlio Cícero, um grande político e um grande filósofo da antiguidade. Há uma frase dita por Cícero, mais ou menos por volta dos anos 44 a.C., que é a seguinte: somente os idiotas se lamentam por envelhecer. Neste livro, Cícero desenvolve a tese de que a arte de envelhecer é encontrar o prazer que cada idade nos proporciona. O livro é um diálogo entre Catão, que é a pessoa que vai apresentar as ideias do Cícero, com seus amigos Lélio e Cipião. O Catão inicia dizendo que nós somos sábios se nós seguimos a natureza. E a nossa natureza humana é simplesmente a natureza de nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Se nós aceitamos que essa é a nossa natureza e que cada uma dessas fases tem as suas demandas, tem as suas características, tem as suas alegrias e tem as suas tristezas, tem os seus problemas e tem as suas vitórias, certamente envelheceremos bem. Diz ele que a privação dos prazeres e o fato de estar sendo negligenciado pelos outros não se deve propriamente à velhice, como a maioria das pessoas ali naquele diálogo tentava mostrar, mas a natureza de cada homem em si. Segundo ele, pessoas, homens, mulheres, que desde sempre foram inteligentes, agradáveis, divertidos, tenderão a ser inteligentes, agradáveis e divertidos na velhice e suportariam mais facilmente essa fase da vida. As melhores armas para ter uma boa velhice, segundo ele, são o conhecimento e a prática das virtudes. Bem no início do texto, na conversa dele com os dois amigos, ele diz aos seus interlocutores que, em geral, as pessoas apresentam 4 razões para achar a velhice detestável, que são: ela nos afastaria da vida ativa, a primeira; a segunda, ela enfraqueceria o corpo; a terceira, ela nos privaria dos melhores prazeres; e a quarta, nos aproximaria da morte. A cada uma dessas razões, ele apresenta outras, no sentido de mostrar que elas, na verdade, inexistem. Então, quando ele trata da primeira razão, que é ela nos afastaria da vida ativa, ele nos diz que a velhice não está incumbida das mesmas tarefas da juventude. E nos lembra que as grandes façanhas não foram autorizadas nem pela força, nem pela agilidade física, nem pela rapidez,
mas por outras qualidades como a sabedoria, a clarividência e o discernimento que continuam presentes na velhice. Quando as pessoas dizem que a velhice é detestável porque enfraqueceria o corpo, ele diz o seguinte, a página 31. O essencial é usar suas forças com parcimônia e adaptar seus esforços a seus próprios meios. Então, não sentimos mais frustração nem fraqueza. A vida segue um curso muito preciso e a natureza dota cada idade de qualidades próprias. Por isso, a fraqueza nas crianças, o ímpeto dos jovens, a seriedade dos adultos, a maturidade da velhice são coisas naturais que devemos apreciar, cada uma em seu tempo. Para rebater a ideia de que a velhice nos privaria dos melhores prazeres, ele vai à página 36 nos dizer alguma coisa sobre os prazeres do sexo. Diz assim: a busca desenfreada da volúpia é uma paixão possessiva sem controle. Ela é a causa da maior parte das traições em relação à pátria, da queda dos estados, das conivências funestas com o inimigo. Não há um crime, uma prevaricação que a concupiscência não possa inspirar. É por causa dela que se cometem violações, adultérios e outras torpezas. Se a inteligência constitui a mais bela dádiva feita ao homem pela natureza ou pelos deuses, o instinto sexual é o seu pior inimigo. Onde reina a devassidão, obviamente não há lugar para a temperança. Lá onde o prazer triunfa, a virtude não poderia sobreviver. Continua. Por que contei tudo isso? Para vos fazer compreender que, se o bom senso e a sabedoria não são suficientes para nos manter afastados da devassidão, cumpre agradecer também a velhice por nos livrar dessa deplorável paixão. A volúpia corrompe o julgamento, perturba a razão, turva os olhos do espírito, se posso me exprimir assim, e nada tem a ver com a virtude. Por que falar tanto do prazer? Porque, em vez de censurar a velhice, devemos nos felicitar que ela não nos faça lamentar demais os prazeres. Ao renunciar aos banquetes, às mesas que desabam sob os pratos e as taças inumeráveis, renunciamos ao mesmo tempo à embriaguez, à indigestão e à insônia. E o último motivo para as pessoas não gostarem da velhice, que é que ela nos aproximaria da morte, ele diz o seguinte: resta a quarta razão de temer a velhice, a que desola e acabrunha particularmente as pessoas da minha idade: a aproximação da morte. Ela é incontestável. Mas como é lastimável o velho que, após ter vivido tanto tempo, não aprendeu a olhar para a morte de cima. Cumpre ou desprezá-la completamente, se pensamos que ela ocasiona o desaparecimento da alma, ou desejá-la, se ela confere a essa alma a imortalidade. Não há outra alternativa. Mas retorno à morte que nos espreita. Por que fazer disso motivo de queixa à velhice se é um risco que a juventude também compartilha? De minha parte,
Foi após o desaparecimento de meu excelente filho que me dei conta de que a morte sobrevém a qualquer idade. Quando o fim chega, o passado desapareceu. Dele vos resta apenas o que vos puderam trazer a prática das virtudes e as ações bem conduzidas. Quanto às horas, elas se evadem, assim como os dias, os meses, os anos. O tempo perdido jamais retorna e ninguém conhece o futuro. Contentemo-nos com o tempo que nos é dado viver, seja ele qual for. Sobre envelhecer, de Cícero, LPM.